em gasto de energia, né? Toda vez que o nosso corpo gasta energia, nós estamos realizando, então, esse metabolismo. Alguns organismos, esse gasto de energia é maior, outros, esse gasto de energia é menor, tá? Então, gente, eu estou com o chat ligado aqui, mas eu estou vendo o que vocês estão colocando. Quando tivesse extrema necessidade, eu paro para responder. Até agora está tudo ok, tá bom? Então, às vezes o organismo da gente gasta menos energia, a gente fala o nosso metabolismo é lento. O organismo... Irani, eu voltei aqui, tá? Ah, Tô aqui tá. de volta. Tá certo. Então, uns eu tô vendo... É que eu falo, gente, às vezes você não precisa... às vezes não dá para você ficar 100% ligado. Mas como o colega falou ali, ó, vou desligar e já volto, né? Então, você volta e liga a câmera de novo, tá certo? Então, assim que der jeito, né? De repente, você precisa mesmo desligar um minutinho, ok, é compreensível. Mas se você pode ficar com a câmera ligada, Aí ali fazer um xixi. É compreensível, né? Mas voltou, ligou, tá bom? Então, aí nós temos o nosso metabolismo. Esse metabolismo, às vezes, ele vai servir para unir as moléculas, ou às vezes ele vai quebrar as moléculas, né? Então, eu vou buscar lá a página. Segura aí, não foge não, que eu tô voltando. Estou voltando. Ó, nós vimos isso aqui na aula passada, né? O anabolismo é quando eu vou construir as moléculas. E eu tenho uma reação endergônica, porque eu vou ter que consumir energia para eu construir as moléculas. E o catabolismo é uma reação destrutiva, exergônica, porque eu vou destruir as moléculas, tá? Então, eu vou liberar energia delas. Isso aqui é importante você saber em terceiro ano, o que é e se eu vou gastar ou se eu vou liberar energia, tá? Então, é importante você se ater a isso aqui, tá bom? A minha internet hoje também está abençoada, viu? Começando, então, nós vamos começar nos compostos inorgânicos. Vocês lembram? Só tem dois. Quais são eles? A água e os sais minerais. Justo. Só tem dois compostos inorgânicos. A água e os sais minerais, né? Então, nós vamos... Inorgânicos é que não tem carbono, né, Irani? Não tem carbono na sua composição. Isso mesmo, Bianca. Nós vamos passar rapidinho, porque isso aqui vocês já viram, e o que for mais, assim, importante tudo, eu paro para estar conversando com vocês. Primeiro, vocês vão saber que a água é a substância que mais tem, mais abundante nos seres vivos, de um modo geral, tá? O que mais tem é água. Nós vamos lembrar que a taxa ou percentual dela, né, não é a mesma, é variável, de acordo com o organismo. Vai variar de acordo principalmente com isso aqui, ó, com a espécie, com a atividade metabólica e com a idade. Espécie aquática, espécie que vive no meio úmido, ela vai precisar de muito mais água do que a espécie que vive no meio seco. Por exemplo, o rato do deserto, ele vive com conta-gotas de água. Ele pode ficar dias e dias sem beber água, porque ele mora lá no deserto. Já os animais aquáticos, água-viva, né, os peixes, eles precisam de mais água, né, eles têm mais água no seu corpo. Então, de acordo com a espécie, algumas espécies possuem muita água e outras menos água. Atividade metabólica. Quanto maior a atividade metabólica da célula, do órgão, do organismo, mais é o consumo de água. Vocês podem observar, quem tem um metabolismo mais rápido, bebe muito mais água do que quem tem um metabolismo mais lento, né? A atividade é maior. E voltando aqui que nós já comentamos no ano passado, as células. Se eu for comparar... Mas a água não faz acelerar o metabolismo? Faz. Mas como você tem um metabolismo mais rápido e ele gasta mais energia,
você precisa beber mais água, porque ele gastou mais. Então é possível, por exemplo, se uma pessoa tem um metabolismo lento e ela beber água demais, ela ficar com um metabolismo rápido? Eu tenho um metabolismo lento. Se eu começo a beber água em quantidade maior, eu vou acelerar o metabolismo, é sim. Juntamente com outras coisas, né, Bianca? Mas a água ajuda a acelerar, tá? E como ajuda? Porque o sangue vai, ó, circular mais rápido e vai acelerar lá dentro, tá? E é por isso que, se eu comparar, por exemplo, os neurônios. Aí a Gabriela, desculpa, troco vocês duas. Se eu comparar os neurônios com as células ósseas, por exemplo, os nossos neurônios vão precisar de muito mais água do que as células ósseas. Por quê? O neurônio não para. Ele trabalha o tempo todo. Então, ele vai consumir mais água do que as células ósseas. E aí, a gente vai voltar naquilo que eu já falei com vocês. Você está com dor de cabeça. A tendência da gente, quando está com dor de cabeça, é ir direto na medicação. Ah, vou tomar um remédio. Quando você tiver com dor de cabeça, tome um copo bem generoso com água, um copo duplo com água. Espera 30 minutos. Se a sua cabeça não melhorar, você toma medicação. O que acontece? Como o cérebro aqui, cérebro, cerebelo, os neurônios, conexões, né, trabalham muito, elas gastam muita água. Se aqui está faltando água, está desidratado, eles começam a, contrair, a murchar. Isso é que faz dar dor de cabeça. Você toma água, opa, o cérebro hidrata, volta ao normal, a dor passa. Se for desidratação no cérebro, né? Se não for, você vai ter que tomar uma medicação mesmo, tá certo? Você está cansado, uma dor no corpo, indisposta, toma um copo generoso com água. Espera um pouquinho para você ver que vai melhorar. Porque essa água vai ativar as células do nosso corpo, ativar os nossos órgãos, os nossos tecidos. Nossa, Irene, entendi. Isso aí não rola comigo, não. Tem dia que eu tô tão cansada que... Tem dia que não rola comigo, não. Tem dia que eu tô tão cansada que eu posso tomar uma energética e vou continuar morta. Que nada resolve. Misericórdia. Nada. Misericórdia. Mas costuma, tá, Gabriela? Em casos normais, né? Costuma resolver. Um bom banho. Oi. Chamada? Eu fiz. Eu falei do seu nome e falei que você estava presente. Eu te vi. Ah, tá. Desculpa Tá? aí. Passou. E quanto à idade, né? Quanto mais velho for, mais lento é o metabolismo, menor é a necessidade de água, viu? Quanto mais jovem for, mais rápido é o metabolismo, maior é a necessidade de água, tá certo? Então, isso aqui vocês têm que guardar. Espécie, atividade metabólica e idade, tá? Que é a variação de água no organismo, tá bom? Aqui ele fala que o indivíduo adulto corresponde a 65% da massa corporal é água. Então, se você multiplicar o seu peso por 0,65, você vai achar a quantidade de água aqui que tem no seu corpo. E essa quantidade é o que você tem que manter. Por isso que quando a gente transpira, né, você vai ter sede. A sede é sinal que você está precisando de água. E quando você está com muita sede, já falei, é o momento que seu corpo está gritando, suplicando por misericórdia, dê água, tá? Então, não compensa a gente deixar o nosso corpo chegar nesse grau, daquela sede extrema, viu? Beba um pouquinho de água constantemente, por falar nisso. A minha água até acabou. Para você manter a quantidade de água no seu corpo, tá? 85% está nos fungos, né? Nas medusas, 98%. Então, é variável de acordo com a espécie. A água é indispensável para que ocorra o metabolismo. Sem água, o metabolismo não vai acontecer, tá? Então, ela precisa nas reações químicas, né? Em tudo nós precisamos da água. A taxa de água vai variar de maneira direta em relação à atividade metabólica. Quanto maior a atividade, né? Maior vai ser a taxa de água, aquilo que eu falei para vocês.
Quanto mais ativo tiver o seu corpo, maior vai ser a necessidade de água. Depois, a taxa de água no mesmo organismo também vai variar de forma inversa em relação à idade. Aquilo que eu falei, quanto mais velho, menor é a necessidade de água, tá? Aqui, além de ser indispensável para a ocorrência do metabolismo, o que a água faz? Ajuda no transporte de substâncias, né? Sem água, as substâncias não são transportadas, até mesmo os catabólitos, a excreção, tá? Por isso que um dos sinais também para a gente ver se a taxa de água no nosso corpo tá legal ou não, é a nossa urina, né, gente? Nós já falamos disso. Uma urina clarinha, bem diluída, significa que a taxa de água tá legal. Uma urina muito escura, muito amarelada, significa que a taxa de água não está legal, tá? E aí a gente tem que beber mais água para diluir isso aí, certo? E lembrando que a água no sangue faz o sangue ficar mais ralo, vamos assim dizer, e auxilia esse transporte aí no sangue, tá? Com pouca água, o sangue fica mais grosso, difícil de percorrer o nosso corpo, difícil de fazer esse transporte. A água ajuda na termorregulação, né? Nós já falamos também, vocês sabem, quanto mais você faz atividade física, mais calor você produz. Produzindo muito calor, você vai gastar mais energia e vai esquentar o seu corpo, não é? E aí o seu corpo vai voltar ao normal através do suor, né? Se a gente pudesse medir a quantidade de água que nós perdemos no suor e na respiração durante uma atividade física, é a mesma quantidade de água que você bebe quando você sai da atividade física. Então, você foi aí para uma atividade, uma corrida, uma caminhada, bicicleta, né? Um futebol. Então, você sai daquela atividade física, você vai beber água. Se você medir a quantidade de água que você bebeu, depois que saiu da atividade física, é a mesma água que você perdeu ao fazer atividade física, tá? Mirani, Oi. e pode tomar água no meio do exercício? Não sei se é bom ou se não é. Poder pode. Só que você não vai tomar assim 1 litro de água, né? Você vai molhar a boca, tá? Durante a atividade física é comum a gente levar a garrafinha, né? Mas aí para você, ir molhando, para você não deixar a sede ficar extrema. Porque se você beber muita água, isso, né, pesa seu estômago e prejudica a atividade, tá? É só molhar o bico, como a gente fala. Tá bom. Então, a gente perde a água através do suor e nós vamos repor, então, através da água que nós bebemos. Assim, as plantas também, né, gente? As plantas perdem água através da evaporação, por isso as folhas murcham. Aí você joga água nela, a folha volta ao normal, porque absorveu água e voltou ao normal. O ato de murchar até uma defesa da planta. Para quê? Para não continuar perdendo água e morrer, secar e morrer, tá? Até aqui, beleza. Manter o equilíbrio hídrico no meio interno, né? Manter a taxa de água estável é super importante. Então, por isso que nós vamos marcar o quanto de água nós vamos estar bebendo, porque aí a gente vai manter esse equilíbrio, água perdida, água reposta. Ok, tá? Ativando a circulação, hidratando as células. A água é o melhor hidratante, viu? Antes de creme, de outras coisas, a água é considerada hidratante natural, tá? Então, ela é o melhor dos nossos hidratantes. A água é perdida, então, pelo meio externo, através da urina, fezes, né? Transpiração, respiração. E a desidratação excessiva é um perigo, né? Pode levar à morte das células, à morte do organismo. Hoje não é assim tanto, mas teve uma época que muitas crianças estavam morrendo
desidratadas, por desidratação. Infelizmente. Nossa, Irane, mas teve um dia que eu fui na praia e eu fiquei tão desidratada que eu tive que ir até pro hospital. Olha para você ver. Isso acontece, né, Bianca? Você imagina as crianças. Calor, né? O sol é um perigo, porque ali a gente desidrata muito mesmo. E teve uma época, então, que as crianças estavam morrendo desidratadas. Foi até uma época que o Unicef começou a fazer propaganda do soro caseiro para hidratar as crianças, né? Somente crianças de meio mais carente, né, mais pobre, e que não tem água potável para estar bebendo direito, né? Então, realmente, a desidratação, ela mata. Então, por isso que quando uma pessoa estiver desidratada, iniciar uma desidratação, o melhor é manter esse equilíbrio, né? Como a Bianca falou aí, ela foi para o hospital. E garanto que lá no hospital, Bianca, você não ficou bebendo água lá do filtro, ficou? O que aconteceu? Eles deu soro. Ah, por quê? Qual a diferença do soro com a água que a gente bebe? Não sei, eu acho que o soro talvez tenha mais nutrientes, porque tem água, sal e açúcar, não é? No soro? Isso. O soro vai manter o equilíbrio hídrico com os sais que tem nele, né? Ele vai fazer o processo osmótico, manter o equilíbrio hídrico. Tipo, puxar a água do corpo. Evitar que o corpo elimine essa água, até controlar, tá? Por isso que numa desidratação, a gente não vai beber, né? A gente não vai beber água do filtro apenas. A gente vai tomar a água com soro caseiro, com sal e açúcar. Uma porção maior de sal, uma porção menor de açúcar. Aí eu vou manter o equilíbrio hídrico lá no intestino, tá? Aí o intestino vai, por causa do sal, ele vai reter a água, evitando a perda de água excessiva. Por isso, o soro caseiro, ele é bom contra a desidratação. E é por isso que quando você vai para o hospital, vai injetar o soro também na veia, que tem a mesma coisa, né? Vai injetar lá para manter o equilíbrio do organismo e evitar essa perda excessiva de água. Ok? Aqui ele fala que a elevada taxa de água existente nos seres vivos e a dependência metabólica para com ela podem ser uma consequência da própria origem da vida no planeta. Nós sabemos que o planeta tem 75% de água, 3/4 de água. A vida surgiu na água. A primeira célula viva, que foram as bactérias, surgiram na água, né? Então, eles acreditam que é uma dessa hipótese aceita, né? Para que o nosso corpo tenha maior necessidade de água, tá? Maior dependência de água. Isso é tão interessante que as pessoas mais velhas, por exemplo, não adianta elas falarem assim, então eu preciso de 2 litros de água por dia, então eu vou beber 3 para não ter risco de perder nada. Não vai adiantar. O organismo não consegue absorver além do que ele é capaz. Já falei para vocês que todos nós temos uma data de validade. Todos nós temos uma data de validade, né? E essa data de validade aí, ela tem um limite, certo? Então, não... Irani, Oi. com licença. A senhora sabe mais ou menos qual que é uma taxa máxima de água que pode haver dentro do organismo humano para que não ocorra algum problema? Olha, Daniel, alguns autores dizem que nós precisamos de 65% de água. Eu já vi até autor falar 75%, a mesma proporção do planeta Terra. Mas eu acredito que o 75% já esteja no extra, no lucro, entendeu? Eu creio, nunca vi uma resposta concreta em relação a isso aí, até porque a quantidade normal, igual eu te falei, já vi 60, 65, até 75. Mas eu creio que uma quantidade excessiva que venha realmente prejudicar o organismo, 80%, tá?
Então, eu acredito que 80% de água já vem, então, prejudicando o organismo, tá bom? Então, aí já atrapalha, já não é bom, tá? Quando a gente tá com insolação, desidrata, viu? Quando você toma muito sol, Laura, aí você pode desidratar, você pode ter uma insolação e desidratar. Não compensa, viu? Não compensa. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre a água, alguma pergunta? Então, é mais isso mesmo que você precisa estar focando, né? Agora, junto com elas, nós temos os sais minerais. Ó, uma taxa pequena, de 3 a 5% do nosso corpo corresponde a essa taxa de sal mineral, tá? Então, aí, é bem pouquinho. Mas não engana, não, que eles são também de extrema importância no organismo. Sem eles, né, o nosso corpo se compromete feio, tá? Isso aqui é importante, terceiro ano. Os animais obtêm, por meio de ingestão dos alimentos e água, nós vamos obter os sais minerais. Se você pegar a garrafinha de água mineral, você vai ver ali a quantidade de sais que tem ali. A água natural, que não é uma água mineral, ela vai ter menos sal, mas não significa que ela é pior, tá? Alguns minerais nós vamos encontrar dissolvidos, outros nós vamos encontrar de forma imobilizada. Por exemplo, os minerais nos ossos estão de forma imobilizada. Os minerais na água estão de formas dissociadas, tá? Então, nós podemos encontrar das duas formas. Lógico que para o nosso organismo, a melhor delas é a forma dissociada, que já passa direto, tá? Dissociada. Mas quando a gente vem adquirir de forma imobilizada, por exemplo, casca do ovo, eu ponho casca do ovo nas plantas de forma imobilizada. Tem gente que lava bem a casca do ovo, às vezes torra no forno para fazer uma farofa, uma farinha, coloca no alimento, né? Ok, mas ali os sais minerais estão de forma imobilizada, vai demorar mais para passar para o sangue, tá? Não que seja errado, mas demora mais. Alguém aí na sala conhece uma pessoa que faz isso? Que torra a casca do ovo para fazer uma farinha para pegar os sais minerais? A minha avó paterna, ela guarda a casca do ovo e aí ela bate junto com borra de café e coloca nas plantas. Boa ideia, hein, Sá? O pessoal fala mesmo que a borra de café é saudável, né? Então ela bate a casca do ovo com a borra de café. Aí ela bota nas plantas. Interessante. Tá vendo? A gente não precisa jogar isso no lixo, né? A gente pode deixar isso aí. Beleza. Primeiro que nós vamos comentar aqui, todo mundo sabe, cálcio. Ô, Irani, Oi? é a casca do ovo e mais o que do café? A borra do café. Quando você come café, sobra aqueles negócios assim, ó, dentro do coador. Aí você guarda aquilo. Que pozinho. Eu costumo passar água ali depois e pôr nas plantas, né? A água mesmo, tá? Mas aí essa de bater com o ovo eu não sabia, não. Mas tem gente que pega, Daniel, o próprio pó do café, essa borra que a gente fala, e põe ela pura também nas plantas, tá? Também dá certo, porque você vai jogando água e a água vai passando ali e vai tirando. Também dá certo. O cálcio. O cálcio de forma insolúvel é encontrado, então, nas estruturas esqueléticas, ossos, dentes, conchas de molusco, casca de ovo. Então, ele está lá imobilizado, né? Imobilizado, insolúvel. No corpo humano, o cálcio é o mineral mais abundante. Olha que interessante. De todos os minerais, o cálcio é o que tem mais, 1,5%. Porque nós precisamos dele para 3 coisas. Nós precisamos do cálcio. Aqui vai falar, ó. Precisamos do cálcio, então, para coagulação sanguínea, contração muscular e coagulação sanguínea,
contração muscular, e nós vamos precisar dele também para os ossos e dentes. Então, é muito cálcio que nós precisamos, tá? A gente precisa uma quantidade maior. Tá bom. Continuando aqui, então. Nesse caso, a gente vai obter o cálcio, então, através do alimento. Leite e seus derivados, vegetais verde escuro, né? Folhosos, tem cálcio, tá? E aí nós vamos utilizar. A carência desse cálcio, então, a carência dele, na infância, né? Pode comprometer a formação dos ossos. Aí eu chamo de raquitismo. Então, quando uma criança é raquítica, ela teve má formação dos ossos. Na infância, não teve a quantidade certa, ó, 1,5, para formar o corpo dela. Então, ela fica com as pernas toda torta, né? Toda arqueada, tá? Oi, Irani. Oi. Irani, você já viu aquelas crianças tem uma menina aqui na Serra que tem, tipo assim, ossos de vidro, que é bem criança mesmo e que não cresce? É por conta de falta de cálcio? Ali não é só falta de cálcio, é um problema que o organismo tem de não metabolizar o cálcio dela, tá? Então, o organismo não consegue metabolizar isso aí. Então, as pessoas chamam de ossos de vidro. Tem casos dessa doença que a pessoa nem anda, nem pode andar. Porque se ela firmar um pouquinho, o osso dela quebra. É, a menina daqui da Serra ela anda de cadeira de rodas mesmo. Aí, tá vendo? Desse jeito, né? Eu já vi um caso, acho que foi lá na Índia, não sei, a criança, só dos pais pegar a criança, pega no bracinho, pegar no corpo dela, os ossos já trincam. Então, gente, isso aí já é um problema muito além do raquitismo, tá? O raquitismo não teve os ossos, o cálcio na época que precisava, ok, teve uma carência. Agora, essa doença, ela vai além, ela pode até ter o cálcio, mas o organismo não consegue metabolizar da forma que é necessário para ele. Eu esqueci o nome certo dessa doença, é um nome diferente, mas algumas pessoas podem ter. No adulto, a fraqueza óssea chama de osteoporose. Nós conhecemos, já vi muita gente falar, né? Os ossos vão ficando furadinhos, fracos, qualquer coisinha quebra. E por acaso, como qualquer coisinha quebra, no adulto, é difícil eu recuperar um osso desse. Quem tem osteoporose tem que evitar, sim, completamente ter fratura. Porque se tiver fratura, ai, como é difícil recuperar uma fratura em pessoas com osteoporose, né? O osso está muito fraco, muito furadinho, muito rendado, que a gente fala, aí ele não tem estrutura para ele poder se firmar, né? Então, é muito complicado uma fratura desse jeito. Aí você vai lembrar, então, terceiro ano, raquitismo em crianças. Adulto, osteoporose. Crianças são aquelas que ficam com as perninhas assim, ó. Tem umas com as perninhas toda aberta, tá? Toda torta. E assim, desse jeito, vai crescer como adulto, né? Com as pernas assim, arqueadas, tá? O cálcio também é importante na transmissão do impulso nervoso, tá? E nós encontramos ele leite, derivados, né? Legumes, nozes, sardinha, tá? Alimentos ricos em cálcio. Isso aqui explica terceiro ano. Porque você pode perguntar, como que aquelas pessoas, esquimós, né? Que vivem lá nos polos... Só um minutinho que eu vou conectar aqui o computador. O computador também, a bateria dele não aguenta não, que esse Zoom. Como a gente explica aquelas pessoas que vivem lá nos polos, como que eles obtêm o cálcio, né? A vitamina D, para poder, então, concentrar esse cálcio nos ossos. Porque a vitamina D vai levar o cálcio para os ossos. Como que eles vão obter isso aí, morando naquela região extremamente gelada? Através de algum alimento? Através dos alimentos. Sol não tem. Ó, lá eles vão comer muito peixe, né? Que vai obter, então, cálcio
E também a vitamina D, tá? Através dos alimentos deles, porque eles não vai depender do ambiente lá, eles não têm nada, tá bom? Porque senão você fala, olha como que a natureza é perfeita, terceiro ano. Tem gente que não pode com leite, tem gente que não pode com nada de lactose, né? E aí, como é que vai pegar o cálcio então, se eu não posso com nada de leite? Então, a natureza é perfeita, ó, deixou os grãos, os legumes, as nozes, né, a sardinha, tá vendo? Então, se eu não posso